Olá para todos vocês que vão ouvir o fato acontecido comigo. Eu, na verdade, vi a morte vindo de encontro para comigo. Mas, por um triz, eu estou vivo para contar esse fato verídico. Meu nome é Melvin e sou de Coatis, no Rio de Janeiro. Sempre vinha a Angra dos Reis trabalhar na usina nuclear daquela cidade. Eu vinha aos domingos de madrugada e voltava aos sábados cedo. Certa vez, meu amigo Valmir fez um churrasco num espaço próximo à sua residência para comemorar os seus 25 anos de casamento. Fez questão de me convidar. Afinal de contas, trabalhávamos juntos durante anos e anos. Ele me deu seu endereço e, como iria ter aquela cervejinha de lei, resolvi comparecer. Mas eu não sabia que naquele lugar havia mais mosquitos do que casa. Mas esse não seria o pior caso. O pior iria me acontecer logo, logo. Cheguei no lugar indicado por volta das 18 horas. O Valmir me recebeu, me ofereceu uma cerveja e comecei a beber. Logo em seguida, foram chegando as pessoas, os convidados, e rolou aquele forró. Me empolguei e comecei a dançar com seus parentes. Mas já pelas 10h30 da noite, resolvi ir para o alojamento. Mas o Valmir pediu para ficar mais um pouco, pois iria pedir que seu irmão Laureano que me levasse de carro. Mas para o meu azar, o Laureano bebeu demais e foi dormir. Então, por volta das 1h da madrugada, resolvi descer aquele lugar macabro. Já no meio do trajeto, eu ouvi uma voz grossa, toda embolada, falando coisa com coisa. Pensei comigo, tem alguém bêbado descendo da casa do Valmir também. Então pensei em aproximar do tal sujeito e descer com ele. Mas eu fiquei na minha. E ao se aproximar de uma ponte próxima ao curral, avistei um bicho bizarro. Um ser que nunca havia visto em toda a minha vida. Parece até mentira, mas era aquela criatura que estava falando palavras grossas e embolada, que mal dava para entender. Rapidamente, tratei de entrar no mato e me esconder. Aquele animal foi em direção ao curral e tentou pegar um cavalo que estava lá dentro. Mas não conseguiu, devido à cerca que separava o terreno. Fiquei com um frio na barriga enorme. Quando aquela criatura atravessou a rua, logo pensei que iria morrer ali mesmo. Mas para minha sorte, aquele bicho subiu a rua acima. E eu com medo de voltar,
não saí do meio do matagal. E foi minha sorte. Aquele bicho retornou de novo e novamente se dirigiu ao curral e começou a forçar aquela cerca, que de repente chegou a quebrar os 2 mourões. Mas para o azar daquele animal, desceu uma picape Ranger azul e o dono, ao avistar aquele bicho, abriu fogo, mandando bala para todo lado. Eu me abaixei no mato e, com a claridade da luz do carro, vi que aquela criatura era um lobisomem, pois o animal correu em forma de zigue-zague. E eu permaneci naquele local até às 7 da manhã. Não saí daquele lugar nem que a vaca tussa. Falei com o proprietário do sítio todo o ocorrido. Então ele me falou que provavelmente era um tal de seu Arnaldo que havia feito todo aquele estrago em seu curral. E que eu era um cara de muita sorte, pois o seu Arnaldo era tido como um lobisomem, que de vez em quando aterrorizava as criações dos donos do sítio naquela região. Bem, depois daquele episódio, nunca mais saí à noite. E a minha vida, depois daquele dia, foi só do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Obrigado. Boa noite. Eu trabalho na Companhia de Água de Atibaia há mais de 30 anos. E como sou funcionário, não vou dizer o meu nome verdadeiro, pois todos me conhecem na cidade. Portanto, vou me apresentar como Mário. Sempre fazemos manutenções nos bairros, e o que me aconteceu foi num dia em que estava trabalhando. O bairro da usina é rodeado de uma imensa represa nos arredores de Atibaia. Lá tem várias casas em volta e à beira d'água, mas é como uma vila isolada, onde as pessoas à noite têm precauções quanto a assaltos e a outras coisas. Mas que eu ouvi comentários, mas fingia não acreditar a respeito de tais situações que andava acontecendo. Mas na beira da represa havia uma área que tinha muitos eucaliptos plantados. Estávamos vistoriando a barragem, eu e mais um amigo. Já era por volta das 6 horas da tarde, mas como era inverno, já estava escurecendo. Só que ainda havia mais um lugar para nós olhar. O meu amigo estava na beira da água e pediu que eu fosse até a área dos eucaliptos para verificar alguns canos. Quando então eu entrei no meio dos eucaliptos e senti um mau cheiro. Um cheiro insuportável, como se estivesse algo podre. Algum animal morto ou coisa assim parecida. Olhei em volta procurando o que seria aquilo
que estava cheirando tão mal. E em meio às folhas caídas das árvores, percebi algo embaixo de uma árvore. E vi ao meio das folhas um pé que estava descalço. Fiquei apavorado. Deixei os equipamentos para marcar o lugar e corri para chamar o meu amigo. Meu amigo, então, veio correndo comigo até o local e com um pedaço de pau mexemos naquilo para nos certificar o que era realmente aquele corpo. Mas quando tiramos as folhas, vimos que se tratava de uma perna de uma pessoa. O resto do corpo não estava lá. Ficamos apavorados. Pegamos os equipamentos e fomos andando em meio às árvores. Quando ouvimos então passos andando atrás de nós. E como já estava escuro, conseguimos ver somente uma silhueta de algo que se movia bem devagar e se escondendo atrás das árvores. E aquela coisa vinha andando sorrateiramente atrás de nós dois. Começamos então a apertar o passo. E aquilo começou a andar um pouco mais rápido, com a intenção de nos alcançar. Passamos a ouvir rosnados, grunhidos daquela criatura, e que no escuro só enxergávamos os olhos, que pareciam duas luzes amarelas. Então passamos a correr e aquilo corria também, já quase nos alcançando, quando então conseguimos achar em meio aos eucaliptos um pé de manga velho. Subimos nele o mais alto que pudemos, e aí então aquela criatura chegou logo após embaixo da árvore, farejando, gorgolejando, rosnando, arranhando o tronco das árvores. Ali ficamos apavorados, quase que botando o coração para fora, vendo aquela criatura embaixo das árvores. E as horas foram se passando e se passando, e eu ali pensando em nossas famílias, no pessoal da empresa, e que por sinal já devia estar atrás de nós. E quando de repente ouvimos um barulho de carro, vimos luzes ao longe, e então rezamos para verem nós ali. O carro estava à beira da estrada. Foi quando então ouvimos grito, gente conversando. Então aquela criatura percebeu a presença de mais pessoas chegando e saiu desabaladamente correndo para o lado de onde nós viemos. Então logo após, nós vimos 3 homens chegando. Então rapidamente descemos da árvore e correndo, mandamos eles voltarem rapidamente para o carro. E ao chegar, nos perguntaram o que havia acontecido. Dissemos a ele que um cachorro louco havia nos acuado. Um dos rapazes riu bastante, dizendo que também já tinha visto aquele cachorro louco uma vez. Então nós fomos para o carro e quando fomos olhar o horário já era às 9 horas da noite. Quando então estávamos na estrada de volta, íamos mudos, calados, e nossos pensamentos estavam naquela perna. Imaginamos que de quem seria aquela perna.
e se aquele animal teria pego alguém e deixado os seus restos ali. Combinamos de ficar em silêncio, pois quem iria acreditar em nós? Nunca mais voltamos naquele lugar. E quando vou para aqueles lados, fico imaginando quem seria aquela besta. Eu só sei que vimos aquele animal e que, por sinal, ele era bastante esperto, pois correu ao ouvir os barulhos. E eu ouvi dizer que um rapaz havia sumido naquela usina e que até hoje não encontraram o seu corpo e nem sinal de nada. Mas quem sabe aquele pé era de alguém desaparecido. Soube também que havia vários avistamentos dessa fera nos bairros e em volta da cidade. Bem, não duvidem. E eu duvidava, mas hoje não duvido de mais nada. Depois do que vi, não dá para desacreditar. Obrigado por contar a minha história.